Sociedade Paliativa, nos mais recentes livros do filósofo Byung-Chul Han, ele é como uma continuação de seus livros anteriores. Assim como ele dialoga com conceitos de livros anteriores, como modernidade, dominação, autodominação, neoliberalismo. E nesse livro o tema central é a dor, seus significados, como ela se manifesta, como ela está colocada na sociedade do desempenho atual. Em outras palavras, como nós vivemos em uma sociedade paliativa, que não deixa espaço hoje em dia para a dor. O que é algo ruim, segundo ele pretende mostrar ao longo do livro. Para o autor, a sociedade paliativa ela coincide com a sociedade do desempenho, que é um tema central dos seus outros livros. A dor é hoje vista como um sinal de fraqueza, é algo que deve ser ocultado ou ser eliminado por meio da otimização. A sociedade paliativa também é uma sociedade do curtir. Ela degenera numa mania de curtição, tudo é alisado até que provoque bem-estar, diria ele. O like então seria o analgésico do presente, a arte e a vida devem ser instagramáveis. E aí ele diz que não há espaço para dor, que esquece-se que a dor purifica. Busca-se eliminar qualquer resquício de negatividade, que como nós vimos nos outros livros dele, não é necessariamente uma coisa ruim a ser totalmente evitada. O que se busca atualmente é constantemente a positividade. A arte hoje em dia é forçada com toda a violência contra um espartilho do curtir, e nem a arte histórica escaparia nesse caso. Até os autorretratos seriam vistos por algumas pessoas como precursores das selfies atuais. E aí existiriam muitas causas para essa sociedade da curtição, essa cultura da curtição. Há uma economificação, uma comodificação da cultura, o que é acompanhado por uma culturificação da economia. E aí é desfeita a separação entre cultura e comércio, entre arte e consumo, entre arte e propaganda. Falta a cultura da curtição, a catarse. Falta o mergulho profundo, o demorar-se, o perturbar-se, o transtornar-se e também o doer-se com a arte. Isso não ocorre nos tempos atuais. O que a curtição tem feito é prolongar sempre o igual. A arte foi coisificada, assim como a vida também foi coisificada. A vida que recusa a dor nesse caso. A vida que não é tocada pelo outro, pelo estranhamento da arte, por exemplo, é uma vida vivida no inferno do igual, diria ele. Bom, pessoal, uma pequena pausa aqui no vídeo só pra gente falar sobre a campanha que eu tô fazendo para arrecadar fundos para comprar equipamentos novos para complementar o que eu já tenho, como placa de vídeo e HD externo, e já aproveitar também para convidar, se você ainda não colaborou, para você participar dessa nossa campanha. Vou deixar o link na descrição. Também já agradecendo aqueles que estão fazendo parte do nosso movimento, da nossa campanha para melhorar o canal, para tornar ele mais eficiente, mais rápido, para nós produzirmos cada vez mais conteúdo de qualidade. A dor é vista de diferentes maneiras na sociedade dos mártires, na sociedade disciplinar, na sociedade do desempenho. Em uma, a dor é fonte de poder, na outra a dor não é explicitada, ela é controlada, e aí ela tem a ver com dominação. Já na sociedade do desempenho, a dor está desprovida completamente de sentido. Nessa sociedade que nós desenvolvemos é uma oposição ao corpo disciplinado, uma posição de recusa diante da dor. Na sociedade do desempenho neoliberal, negatividades como mandatos, proibições, controles e também punições dão lugar a positividades, seja a motivação, a auto-otimização, seja ainda a autorrealização. Espaços disciplinares são substituídos por zonas de bem-estar. E aí ele vai dizer que a dor perde sua relação completa com o poder, ele perde a sua relação com a dominação. Como capital positivo, a felicidade deve garantir uma capacidade para o desempenho de forma ininterrupta. E aí ele vai dizer o seguinte: a dominação se exerce sem nenhum grande esforço, o submetido nem sequer tem consciência da sua submissão, ele se supõe livre, sem qualquer coação estranha, ele explora a si mesmo, crente de que desse modo ele se concretiza. A liberdade não é reprimida, mas ela é explorada na sociedade do desempenho. Há uma individualização do ser humano, ocorre uma dessocialização, ocorre também uma despolarização das classes, da sociedade, das pessoas. Cada um cuida de si, da sua própria felicidade. E nesse sentido também o sofrimento é interpretado como resultado do próprio fracasso. Assim, em vez de revolução, nós temos depressão. O cansaço na sociedade neoliberal do positivismo, ele não é político, porque ele representa um cansaço do eu. Ele não é mais um cansaço do nós que promove a comunidade. A dor e o comércio se excluem mutuamente, a felicidade é coisificada, e nesse sentido a dor deveria ser muito mais do que a soma dos sentimentos positivos. Sentimentos que promovem um desempenho
desempenho mais elevado. A felicidade se furta à lógica da otimização. Por isso que o Byung-Chul Han diz o seguinte: a verdadeira felicidade só é possível rompida. É justamente a dor que protege a felicidade da coisificação. Ou seja, a dor é que dá sentido à própria felicidade. E no capítulo um tanto pesado, o autor fala sobre sobrevivência. E ele faz isso para mostrar como nós nos tornamos obsessivos em relação a ela. O que se tornou ainda mais dramático com a pandemia do Covid. Pandemia que não fez parar o capitalismo, mas criou o trabalho do home office. Ou pelo menos intensificou esse trabalho do home office, que se mostrou uma forma de continuar com a sociedade do desempenho. E nesse sentido também intensificar a exploração. Essa busca incessante pela sobrevivência, ela aumenta com o impacto da morte, assim como se opõe ao que a gente poderia chamar de boa vida. Sobre isso ele diz o seguinte: a sociedade dominada pela histeria da sobrevivência é uma sociedade de mortos-vivos. Estamos vivos demais para morrer e mortos demais para viver. Na guerra com o vírus, a vida é mais do que nunca uma sobrevivência. A histeria da sobrevivência se acentua viralmente. A dor agora é um mal sem sentido, inteiramente fora da ordem simbólica, um mal que deve ser combatido com analgésicos. A ausência de sentido da dor aponta antes para o fato de que a nossa vida, reduzida a um processo biológico, ela está esvaziada de sentido. Hoje a dor se coisificou como uma aflição puramente corporal. Além disso, vivemos em um tempo pós-narrativo. Não é mais a narrativa que faz parte da nossa vida, mas a contagem. A existência do dado, da contagem, da multiplicação, da adição, da soma, do registro. E isso está muito relacionado, segundo o autor, à questão da dor. Isso também porque hoje em dia há uma hipersensibilização à dor. Se sofre cada vez mais com cada vez menos. E ele diz mais uma vez: expectativas crescentes em relação à medicina, em conjunto com a ausência do sentido da dor, faz com que mesmo dores módicas pareçam insuportáveis. É justamente a própria e persistente ausência de sentido da dor que dói. Quando ele fala da astúcia da dor, parafraseando Junger, o Byung-Chul Han procura mostrar que a dor não pode ser extinta completamente. Mesmo com um grande arsenal de analgésicos, as dores não podem ser vencidas. E é nesse sentido que nessa sociedade paliativa, com a multiplicação de analgésicos hostis à dor, é que ela se dilui, mas ela se multiplica. Multiplicada em dores silenciosas, que persistem em sua ausência de sentido, de fala, de imagem. Como nós vimos em outros livros do autor, o sujeito do desempenho, ele castiga-se a si mesmo. Sendo livre, ele torna-se senhor de si mesmo. Ele se autoflagela. As pressões internas o derrubam em depressão. Essas pressões internas, elas causam dores crônicas. E aí o Byung-Chul Han vai dizer o seguinte: vivemos em uma sociedade em crescente solidão e isolamento. Narcisismo e egoísmo se acentuam, também uma crescente concorrência, a solidariedade e a empatia cada vez menores individualizam as pessoas. Para dores, a solidão e a experiência de proximidade faltante funcionam como um amplificador. A dor é a verdade, sem a dor somos cegos, incapazes de conhecimento e de verdade. Sem a dor nós não amamos, a dor é vínculo, é distinção, ela articula a vida. E o amor como consumo, nesse caso, coisifica o outro em um objeto sexual que não dói. Ele é o oposto do eros como o desejo pelo outro. A anestesia permanente da sociedade paliativa, ela desrealiza o mundo. A digitalização da vida atual, então, reduziria cada vez mais a resistência, fazendo desaparecer o confronto contrariante, o contracorpo. Daí que o constante curtimento, a sociedade do curtir, leva ao embotamento, leva a uma desconstrução da realidade. Por isso que o autor diz que a digitalização é anestesiação, uma coisa que é intensificada com as fake news, com os deepfakes. Só com um choque de realidade se poderia sair dessa condição. Daí que ele diz que o vírus, o pânico do vírus, a exemplo do Covid, remeteria parcialmente a um efeito de choque. O vírus serviria então para restituir a realidade que retornaria a forma de um contracorpo viral. O autor dedica também um capítulo à poesia, à poética da dor, mostrando que ela foi companheira, que ela foi fonte criativa de poetas como Proust, Kafka, como Schubert. O belo, segundo ele, é contracor da dor. Em vista da dor, o espírito imaginaria então o belo. E a sociedade paliativa foge de toda dor, portanto ela leva a saúde a um nível supremo. A anestesia universal da sociedade leva a poética da dor a um fracasso, ao desaparecimento completo. E aí ele completa, ele resume esse fato dizendo que a anestesia
reprime a estética da dor. A dor, entretanto, é uma parteira do novo, ela é criativa nesse sentido. Ela é uma parteira do inteiramente outro. A negatividade da dor também interrompe o igual. No capítulo seguinte, o Byung-Chul Han fala sobre a dialética da dor e ele diz que o espírito é dor. Ele diz que o espírito só chega a um conhecimento novo através da dor, a uma forma mais elevada de saber, de consciência. A dor é o motor da formação dialética do espírito e apenas a negatividade mantém o espírito vivo. Portanto, segundo ele, dor é vida. A dor leva à diferença, leva à distinção, leva à criação. A experiência da vida é o resultado da dor. A vida artificial é um aparato de cálculo. Ela consegue aprender, mas ela não é capaz de ter experiências. Outra coisa que ele diz é que o luto e a saudade têm pouco espaço na sociedade digital, na sociedade paliativa, na sociedade que é contra a dor. O luto e saudade seriam suspeitos nesse caso. Não haveria segredo, tudo é transparente, a distância está escrita na proximidade, seja ela uma proximidade física ou através do digital. Tudo está disponível, tudo é alcançável, tudo é consumível, assim como tudo é dado, tudo é informação. O comportamento humano é calculável, ele é controlável, e nesse sentido haveria um totalitarismo dos dados. E nesse sentido ele resume dizendo que a narração é trocada pela adição. Mas ele adverte que o mundo é muito mais do que a soma do disponível. O mundo disponível não permite nenhum demorar-se. A indisponibilidade seria uma característica que levaria à outridade do outro, à alteridade. Ela protegeria a nós, a todas as pessoas, do degradar-se em um objeto de consumo. Assim como nos tornamos com a sociedade dos dados, nós somos um objeto de consumo. Assim como nós consumimos, nós somos mercadoria. O autor fala ainda da ética da dor. Fala da nossa reação com a ética do outro, como nós vivemos a sociedade atual, uma sociedade egoísta, que nós não conseguimos mais nos importar com a dor do outro. E isso é resultado na massificação de informações, da multiplicação de notícias, seja na televisão, seja na internet. Nós não temos mais tempo para processar as informações, dada a quantidade de informações que nós temos disponíveis. E, portanto, isso faz com que a gente não se importe mais com os problemas dos outros. Nós nos tornamos apáticos, nós não sentimos mais a dor do outro. E mais uma vez ele usa o exemplo do Covid para mostrar que o distanciamento social criou realmente uma distância entre as pessoas e que as pessoas que foram sendo vítimas do Covid, seja internados, seja doentes, seja curados, seja mortos, eles foram se tornando números. Eles foram sendo apresentados pra gente como números, como coisificação, e portanto essas pessoas desapareceram para nós. Assim como nós também nos distanciamos das pessoas porque elas eram possíveis transmissores do Covid. E aí, paradoxalmente, a sociedade paliativa não permite a diferenciação, no sentido da alteridade mesmo. Por isso nós não nos importamos e sobreviver se torna o fundamental a todo custo. E aí ele resumiria da seguinte maneira, dizendo que sem a dor com o outro, nós não sentiríamos a dor do outro. A sociedade moderna seria então a sociedade do último homem. Mas não como viram Fukuyama, como viram Junger, por exemplo. A sociedade paliativa recusa qualquer postura heróica. Assim como estava errado também, segundo Byung-Chul Han, o prognóstico do Fukuyama, quando ele dizia, por exemplo, que a história termina com a vitória do liberalismo. E o Byung-Chul Han vai dizer o seguinte: a sociedade paliativa, como sociedade da sobrevivência, não pressupõe obrigatoriamente a democracia liberal. Aí a gente poderia olhar, por exemplo, para a China atual, que existe um autoritarismo político. Assim como o regime digital com traços totalitários enterra de vez a ideia liberal de liberdade. A controle, a previsão, o Big Data torna o comportamento humano algo prognosticável, torna isso controlável, como o Byung-Chul Han já disse e eu já citei nesse vídeo. E ele completa dizendo o seguinte, que a psicologia digital nos derruba em uma crise da liberdade. E é justamente isso, as pessoas se sentem confortáveis com o regime autoritário desde que ele traga conforto, desde que ele traga segurança. O conforto teria um valor muito maior do que a liberdade. Termina então o Byung-Chul Han dizendo que a vida sem dor e com felicidade permanente não seria mais uma vida humana. A vida que persegue e expulsa a dor suspende a si mesma.